Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Carrilho. Como eu tinha falado semana passada para vocês, eu tentei me desvencilhar de um compromisso profissional que eu tinha hoje da faculdade também, mas não consegui, então vou ter que deixar essa aula gravada para vocês. Hoje é o nosso último dia de conteúdo, tá? Então se a gente olhar no nosso cronograma aqui, não sei se vocês estão enxergando bem, mas vocês podem acompanhar do material que está disponibilizado para vocês no YouLife, né, gente? Então, hoje é dia 17 de junho, hoje é o dia que a gente encerra o nosso conteúdo teórico da nossa disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais. Semana que vem, dia 24 de junho, vai ser um dia que eu vou deixar separado apenas para revisão para a prova. Então, na aula da semana que vem, no dia 24, eu vou preparar vocês para o dia da prova. Essa semana eu já cadastrei as questões da prova no sistema, tá? Já escolhi lá as questões. E aí no dia da prova eu libero ela, mas aí na semana que vem, com mais calma, no dia 24 de novembro, eu dou todas as explicações com relação à nossa atividade avaliativa à prova, bem como uma revisão para a prova, né, gente, que vocês vão fazer de casa, a prova vai ser cadastrada, está cadastrada no Live, e vocês vão fazer ela no horário da aula, no dia 1º de dezembro. Então lembre-se, do dia 1º de dezembro, vocês têm entre as 7 e as 10 horas da noite, para fazer a prova da disciplina de Sistemas de Informações Gerenciais, tá, pessoal? Então, entrando no nosso conteúdo de hoje, a aula 11, como está aí aparecendo para vocês, a gente vai falar um pouco de gestão da informação. O que é gestão da informação, gente? É como você gerencia aqueles elementos que você tem para a tua tomada de decisão. Então, quando a gente fala em gestão da informação, a gente não está falando tão somente de uma empresa, né? A gente pense na gestão da informação do dia a dia de vocês, né? Onde é que vocês deixam as informações de vocês? Antigamente, no passado, se usava muito caderno em sala de aula, se procurava conteúdo em livros, as anotações elas eram feitas num bloco, num caderno, usando papel e caneta. Hoje, assim como o seu próprio Steve Jobs presumia com o PC e depois passou para a questão do smartphone, esse sistema operacional, essa junção de hardware e software, essa pequena coisinha que nós carregamos no nosso bolso, virou o centro da nossa vida. Hoje você não tem calculadora, você não tem videogame, não tem uma agenda, não tem um Walkman, você não tem um telefone, você tem tudo num lugar só. Antigamente você precisava de uma quantidade de elementos que hoje eles estão dentro do teu celular. A tua vida social está dentro do celular, né, gente? Antigamente as pessoas para socializar iam na igreja, iam na quermesse, iam no clube, né? Tinham atividades. Hoje a socialização é pelo WhatsApp, é pelo Instagram, é pelo Facebook. Quantas vezes vocês falam com as pessoas que vocês amam presencialmente e quantas vezes vocês falam via WhatsApp? Uma coisa é você estar morando na mesma casa com alguma pessoa, e mesmo assim, às vezes em aula um colega manda um WhatsApp pro outro. Claro que às vezes quando quer falar mal do professor é até melhor fazer isso, né? Mas entenda, então, no momento que o computador virou o centro da nossa vida, ele é o centro das nossas informações também. Então ali está o teu banco, ali está o teu computador, ali está a sua calculadora, ali está a tua agenda, ali está a tua vida social, ali está as tuas fotos, ali estão os teus principais documentos, os teus textos, os teus artigos, a tua fonte de informação, a tua biblioteca, a tua vida. Tá? Então a gestão da informação para nós, pessoas físicas, por mais que às vezes a gente não pare para se dar conta, ela está totalmente informatizada e computacional. Vamos fazer um texto escrito hoje para ver se não vai doer a tua mão. Se daqui a pouco tu vai dizer, meu Deus, olha a letra que eu tô. Por quê? Porque não se escreve mais. Em contrapartida, você consegue editar muito rápido. Às vezes eu vejo uma mulher que tenha, uma pessoa que tem umas unhas, normalmente são mulheres, né, com unhas grandes, né, então tu não consegue nem apertar o teclado do celular com a ponta, com essa parte aqui, porque a unha não pode bater, e e sai aquele texto rápido. Ou seja, nós estamos ficando com expertise nisso. Então a gestão de informação, ela envolve duas questões, o processo e o objetivo. Para que eu tenho aquela informação? Né? O que eu farei com ela? Qual é o processo que eu tive de buscá-la? Tem certas coisas que você não vai fazer por escrito, não vai falar por escrito. Tem certas coisas que quem te contar não vai te mandar um WhatsApp. Né? Ela vai te chamar para uma conversa privada.
Hoje tu ainda tem um certo subterfúgio com relação a fotos e arquivos de tu mandar visualização única que não permite print. Essa foi uma forma que o WhatsApp encontrou de dar uma certa segurança, uma certa privacidade para as pessoas. Falando em privacidade, no final da aula eu vou indicar um documentário para vocês, tá? Então, quando a gente pensa no objetivo de uma informação, por que a gente tem que levar ele em consideração? Porque tem informações que elas são relevantes, desculpe, gente, que são relevantes para um público, mas não são relevantes para outros públicos. Ou pior, não devem ser vistas por determinados públicos. Então, dentro de uma organização, tem informações que são específicas de um setor e que não pode vazar para outros setores. Essas informações, às vezes, quando sobem para o tático e principalmente para o estratégico, elas vão vir compiladas, elas não vão vir detalhadas. Tem coisas que determinadas pessoas devem saber e outras não dentro de uma organização. Então, quando eu vou fazer a gestão da informação e a gestão da comunicação numa empresa, eu tenho que levar em consideração alguns fatores como qual informação deve ser dada para quem e quando. E lembrando que isso também pode ter um custo. Tá? Por que o quando? Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou usando o WhatsApp para reduzir o custo de minha comunicação. E eu mando uma mensagem para o meu trabalhador fora do horário de trabalho dele. Eu tenho que entender que eu posso estar criando um passivo trabalhista para a minha empresa. Então, se o objetivo é que ele tenha essa informação e que ele faça as coisas durante o seu horário de trabalho, porque eu não quero tomar o pênalti na justiça do trabalho, eu vou comunicá-lo durante o horário de trabalho dele. Então, são essas decisões, né? Aquilo que cada um deve saber, aquilo que não se deve saber. Digamos, por exemplo, pegamos um exemplo aqui na faculdade, digamos que eu sou um professor que já está decidido que serei demitido. E a coordenação saiba. Eu não posso ter essa informação antes do final do semestre. Eu sou um cara ético, tá? E eu vou dar minha aula do jeito que eu tinha que dar e não vou levar isso em consideração. Mas daqui a pouco pode acontecer de um professor receber uma notícia que vai ser demitido, despirocar e dizer, então querem saber uma coisa? Se virem, virar as costas e ir embora, tá? Então, esse é o ponto. Eu tenho que gerenciar essa informação com alguns prismas, o velho 5W2H ali. Por isso que numa aula de gestão de projetos, né, se vocês forem fazer um projeto dentro da metodologia PMI, pegando os preceitos do PMBOK, né, se tu for um PMP, um Professional Management, um Project Management Professional, o que está acontecendo ali? Você tem uma matriz RAS e um 5W2H de comunicações para mostrar como serão feitas as comunicações do projeto, tanto entre a equipe de projeto, quanto com os stakeholders, ou seja, as partes interessadas naquele projeto. Dentro desse pressuposto, eu vou gerenciar a minha informação como? Que informação essa pessoa precisa? Então eu vou pegar a informação, quem precisa, quando, de que maneira ela deve ser entregue, de que forma, com que periodicidade, durante quanto tempo. Tem algumas empresas que pecam na informação quando ela manda informação demais. Por exemplo, se tu trabalha numa empresa que te manda muito e-mail e muitos deles não são tão importantes, são praticamente um spam. Chega um momento que daqui a pouco o teu próprio cérebro já está enquadrando aquilo como spam e tem e-mail que tu dá uma olhada e diz assim, isso não deve ser importante, daqui a pouco era importante. Então a gente tem que ter um cuidado para a gente não exacerbar também informações que sobrecarreguem meu trabalhador de tal sorte que ele não consiga distinguir aquilo que ele realmente tem que saber e aquilo que ele não sabe. Então a gestão da comunicação no mundo empresarial ela é importantíssima, gente. Ok? Então, eu tenho que entender o processo, se é físico ou digital, por exemplo, cada vez mais está ficando digital. Como a gente já falou em aula, a pandemia que nós tivemos no mundo no começo de 2019 e que no Brasil chegou em março de 2020, nós tivemos 4 meses para nos prepararmos melhor que os outros para a pandemia e pelo jeito não fizemos, pois foi o país que mais morreu gente, né, gente? Também porque houve falhas de comunicação, houve ruídos na comunicação, distorção na comunicação e nesse caso específico até a ideologização da comunicação, porque no Brasil nós estamos numa situação hoje que tudo é ideologizado. Né? Qualquer decisão parece que a gente precisa de um amém daquele cara desse lado, para a gente saber se nós estamos certos e assim nós perdemos inclusive a nossa identidade, né, gente? Nós temos que ser seres críticos. Para você ser um ser crítico, você tem que estar informado, senão tu vai criticar o quê? Com que elementos eu vou tomar decisões? E não estou falando só da minha vida pessoal, mas nesse caso específico de uma empresa,
Como que eu vou gerenciar uma empresa se eu não sei o que acontece no mercado externo? Como o meu cara do operacional vai fazer aquilo que o estratégico está pensando se a informação não chega a ele? Por isso que eu digo, a principal função do gerente, do cara do nível tático, do nível gerencial, o cara que está no meio da organização, entre o estratégico e o operacional, a principal função desse camarada é comunicação, é comunicar-se. Por isso que numa realidade principalmente brasileira, onde a gente tem essa necessidade da comunicação, a gente precisa de pessoas que nos motivem a fazer as coisas, ou seja, a comunicação ela não pode ser tão somente aquela coisa importante e aquele dado específico que eu preciso, mas como ele é dado, né? Não tem aulas que vocês preferem, vocês nunca tiveram um professor que vocês disseram assim, pô, esse cara sabe muito, mas não tem didática. Essa didática é talvez uma habilidade que de repente ele talvez nem precisasse ter, porque vocês estão pagando para ter o conhecimento que ele tem, né? Para sugar um pouco aquilo que ele te oferece, mas talvez ele não tenha aquela malemolência de fazer a galera dar uma risadinha na aula ou prestar atenção porque ele tem uma habilidade de comunicação onde ele provavelmente usa mais o corpo, faz mais linguagem corporal, usa as mãos para falar, alterna o tom de voz, fala uma coisa séria, daqui a pouco dá uma brincadeirinha. Vocês agora, isso que a câmera tá parada, eu tô com a luz do Datashow no olho, tá? Mas mesmo assim vocês estão percebendo que eu numa aula presencial, numa aula física, eu tenho movimentos. Eu quando dou uma aula presencial, eu mapeio todos os alunos e procuro olhar todos. E que vocês estão acostumados a me ver dando aula como? Como a nossa aula é online, vocês estão acostumados a me ver numa situação estática na sala da minha casa ou num dos quartos da minha casa. Porque ali eu estou transmitindo confortavelmente numa cadeira. Hoje eu estou transmitindo da faculdade até porque eu estou gravando esse arquivo para vocês. Então o que acontece? Eu venho aqui e já uso um recurso audiovisual. Já posso usar o meu corpo para me ajudar na comunicação, tá, gente? Então, primeira coisa que a gente fala em gestão da comunicação, busca critérios de qualidade para eu entender se eu tenho informações confiáveis. Isso é importantíssimo e está cada vez mais importante, porque antigamente você tinha um jornalista, por exemplo, que ia investigar a notícia. Esse cara fez faculdade de jornalismo, esse cara teve uma cadeira de ética, esse cara tem um nome a zelar. Se a informação dele é errada, ele, enquanto profissional, perde mercado. Então, ele precisava de credibilidade. Então, nós tínhamos mais confiança que a fonte vinha com certa credibilidade, porque tu tinha um profissional linkado a isso. Hoje, pode ser um cara que usa um fake, ou seja, se ele for pego, ou se descobrirem que a informação dele não é correta, é falsa, ele não vai sofrer sanções, tá? Porque daqui a pouco ele pode usar usar um programa que altera o IP da máquina e ele nunca é achado, como por exemplo quem entra na Deep Web, né? Então daqui a pouco esse cara cria uma informação e as fake news correm muito, porque como eu já disse para vocês, a fake news não é informação de verdade, mas é a que tu queres que seja verdade, por isso que ela corre 6 vezes mais rápido que uma informação verdadeira. A mentira corre mais rápido que a verdade, gente, porque há interesses naquela mentira. Numa época que nós estamos numa sociedade baseada em fake news, de todos os lados, você fica cada vez mais cestroso de saber se aquela informação é verdadeira ou não. Né? Vocês nunca viram uma coisa que acharam que era verdade e não era? Ou, pior, fazer uma compra numa oferta de uma mídia social e quando tu vai ver era engodo e você perdeu o dinheiro, que está acontecendo cada vez mais. É a tal da confiabilidade. No momento que nós temos essa parafernália informacional que nós temos amparada numa internet, onde você pode jogar tudo na nuvem, onde a comunicação acontece por meios remotos, via Skype, via Zoom, via Microsoft Teams, via Instagram, via Facebook, né, via WhatsApp, via Telegram. O que isso acontece? Ela flui muito rápido, mas está cada vez mais difícil nós identificarmos aquilo que realmente é verdade e aquilo que não é, partindo do pressuposto que uma verdade existe, né, gente? Por mais que eu tenha posto uma frase do Cícero na minha dissertação de mestrado, quando eu fiz mestrado lá em 2006, quando eu concluí o mestrado, que eu coloquei para mostrar que o que motiva o pesquisador é a dúvida, o que motiva a humanidade é a dúvida, né, gente? Se a gente tivesse certezas, sempre nós ia estar dentro da caverna até hoje, né? Mas tem uma frase do Cícero que diz, duvidando chegamos à verdade.
Eu achava isso antes. Hoje eu não acredito nessa frase. Por quê? Porque eu não acredito na verdade. Não existe uma verdade absoluta. Aquilo que é verdadeiro hoje pode não ser amanhã. Então, o duvidar, o questionar é inerente do ser humano, inerente do ser humano que cresce, que quer entender, que quer evoluir. Tá? Então, na gestão da informação, a primeira etapa é a busca, onde eu tenho que pegar uma informação de qualidade e com critérios. Ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser confiável. Depois a identificação, ou seja, o que é relevante. Porque hoje, gente, se vocês digitarem qualquer coisa no Google, vai aparecer 1 bilhão de coisas. E o que aparece na primeira página é aquilo que é mais buscado, não necessariamente a melhor informação, mais relevante. Ou seja, eu acho que eu já dei esse dado para vocês, 92% das pessoas que procuram alguma coisa no Google não vão para a segunda página. Ou seja, o que está na primeira página é lei. Então a pesquisa está mais... É que nem chat GPT, às vezes tem aluno que erra uma questão numa prova online, fez no chat GPT, e pior que não pode nem dizer, professor, como é que o senhor está dizendo que está errado, se o chat GPT diz que está certo? Bom, então tu não fez a prova. Então tu está produzindo prova contra ti mesmo. Né? Tu está dizendo que tu está procurando uma inteligência artificial para responder a prova por ti. Mas, por que às vezes tu pensa como é que uma inteligência artificial erra? Ela não erra, mas você não fez bem a pergunta. Ou ela não entendeu bem o que estava sendo perguntado pelo professor. Por isso que assim como o Google, você tem que saber fazer o tag de busca ali. Tá? Classificação. Agrupar elas de acordo com as necessidades. Por exemplo... Digamos que... Acho que eu posso dar esse exemplo para vocês aqui. A gente faz reunião de colegiado e DNDE na faculdade. Toda a faculdade faz. Então, a reunião de colegiado é onde você vai pensar o curso. Tem ali professores, coordenadores, estudantes e por aí vai. Como são muitos cursos na faculdade, a gente faz uma reunião de colegiado para todos os cursos. E a gente reúne alunos de todos os cursos, professores de todos os cursos e faz essa reunião. Só que para efeito do MEC, cada curso tem que ter uma ata. Mesmo que a reunião seja a mesma, cada curso tem que ter uma ata. Então, eu vou fazer lá uma reunião de NDE que tem administração, marketing, recursos humanos, produção, gestão financeira, contabilidade, economia, logística, qualidade, esses cursos todos. Tá? Mas aí eu tenho que fazer uma ata para cada um. Não sei se vocês já fizeram automação em planilha, né? Então, o que tu faz? Tu cria um texto no Word padrão, mas as palavras que vão ser mudadas, como o nome do curso, código IMEC, componentes do colegiado e certas decisões, você escolhe lá um padrão, pode ser aquele dos colchetinhos assim, e ali dentro você insere o que vai ser mudado de uma planilha para outra, né? de uma ata para outra. E em paralelo, tu faz uma planilha de Excel com as informações classificadas daquilo que vai ser mudado. Então, por exemplo, a ata de administração são essas pessoas aqui, foram essas informações, esses estavam presentes, foi tal aluno e foi discutir tal coisa. Só que na ata da contabilidade, por exemplo, troca o curso, troca o código IMEC, troca o coordenador, o NDE continua o mesmo e troca o aluno. Se você fizer uma planilha de Excel bem feita, você vai dar um processo de automação onde ele vai gerar vários Words amparados na planilha que você fez, criando atas para cada curso. Mas se eu não fizer bem agrupada essa classificação, vai dar errado essa minha mudança. Vai dar errado essa tentativa que eu fiz de, via automação, criar um texto padrão e criar 20, 30, 40 planilhas de acordo com a minha necessidade. 40 atas baseadas na planilha de Excel que eu alimentei aqui em paralelo. O que é o processamento, então, tá, gente? É você fazer um tratamento da informação de forma que ele facilite o seu uso e sua compreensão. Se eu conseguir um texto maravilhoso em inglês, mas os meus estudantes não falam inglês, não vai fazer sentido eu passar esse texto para eles. Eles vão ter que fazer um curso antes. Então eu posso traduzir o texto, ou eu posso sintetizar esse texto na língua portuguesa e passar as ideias principais desse texto para que meus estudantes possam ter uso, né, dessa informação relevante. Tá? Com relação à etapa do armazenamento, gente, lembrando que ela só deve ser realizada se há um propósito. Senão não tem porquê. Vocês nunca viram programas que falam das pessoas que são chamadas de acumuladores? Por que o cara guarda uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente sem pasta? Porque ele guarda uma escova de cabelo quebrada?
Por que que ele ainda tem aquele lençol rasgado que ele não usa? Às vezes a gente faz isso com as nossas roupas, inclusive, com tanta gente passando frio. Então o que que isso acontece? Eu estou guardando coisas que eu não preciso com relação à informação, é a mesma coisa. Claro que quando tu tem uma nuvem que aguenta muito o processamento, antigamente havia limite de espaço, né? Hoje é quase ilimitado, né? O espaço é gigantesco. Mas mesmo assim, você vai ter informação desnecessária que atrapalha, que obstrui. Né? Quando tu vai procurar alguma coisa, não é melhor que ela já está ali disponível, aquela informação, do que daqui a pouco um monte de informação que tu tem que ficar procurando dentro daquele texto de informação que tu realmente necessitas, né? Então é justamente disso. Ou uma pasta cheia de arquivo. Eu sou bem organizadinho com as minhas pastas no computador, eu gosto da minha área de trabalho clara, clean, quer dizer, né? Uma pasta aqui onde está pastas, daí eu clico ali, tá meus anos, os anos, né? 2001, todos os anos que eu tenho artigos com relação às aulas, e a outra pasta está meus documentos em geral, filmes, fotos, músicas, textos que são necessários, não são necessariamente de trabalho, tá, gente? Disseminação. Não adianta, se eu preciso que uma empresa tome uma informação, que essa informação só esteja disponível para o dono dela, porque daí ele vai ter que fazer isso tudo. Então a disseminação também é permitir para que os demais colaboradores da organização tenham acesso a esse banco de dados para uma melhor tomada de decisão. Então o que é o processo de gerir a informação, né, gente? Ele deve ser pensado numa perspectiva da ótica do cliente. Ou seja, se eu vou fazer um programa para o meu departamento de marketing, eu tenho que entender o que o marketing do meu departamento precisa. Ah, mas o setor de qualidade precisa disso. Bom, tudo de qualidade tem lá o sistema dele. Então eu tenho que entender na realidade do meu usuário. Pense nos filmes que a gente vê quando criança e nos filmes que a gente vê depois de adulto. Muda. Por quê? Porque para uma criança vai fazer mais sentido telas coloridas, desenhos, frases curtas. Agora, depois de um certo tempo, você vai estar mais apto e mais propenso a coisas mais complexas. Outra coisa é você ter bem claro os níveis de responsabilidade dessa informação, quem é o responsável por ela. Né? Aquilo que a gente diz, cachorro com 2 donos morre de fome, porque ninguém se sente responsável por ele. Então, para as coisas funcionarem no processo gerencial, você tem que claramente delegar as responsabilidades e linkado a ele também autonomia, objetivo, esse tipo de coisa, para que seja nominado. Né? Não é querer buscar culpados, mas se alguma coisa dá errado, a gente tem que saber quem era o responsável para aquilo, para que isso possa ser corrigido, para que não desse erro lá na frente de novo, né, gente? Ou seja, eu preciso ter o perfil informacional da empresa, o perfil informacional da pessoa e quem necessita daquelas informações. Segundo Loudon, que é um autor que a gente já trabalhou bastante em aula, né? O sistema de informação é um conjunto de computadores interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, que é o que nós estávamos vendo até aqui, com a finalidade de facilitar, então se a comunicação não está facilitando, ela não está atingindo seu objetivo, o planejamento, controle, coordenação, análise e o processamento decisório das empresas e outras organizações. Vou dar um exemplo da importância da informação. Imagina que tem uma garrafa que não é transparente, uma garrafa de um material preto e dentro tem um líquido. Tu vai tomar ela sem saber o que tem lá dentro? Como é que tu vai saber que líquido é? E mesmo assim, daqui a pouco ela é transparente, eu vejo um troço preto, eu acho que é Coca-Cola e é graxa. Eu acho que é whisky e é Guaraná. Eu acho que é Red Bull e é chá. Eu acho que é cerveja e é cerveja, mas sem álcool. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A informação vai me fazer tomar a decisão mais bem feita, como por exemplo, tomo ou não tomo o conteúdo dessa garrafa? Avança ou não avança em determinada situação na minha vida? O que pode acontecer ali na frente? Ninguém é mãe de Ná, né? Ninguém prevê o futuro. Mas se você tem informações precisas do que aconteceu no passado, do que está acontecendo hoje, você está mais próximo de entender tendências. O que é um inovador? É o cara que antevê a tendência e atende aquela necessidade antes. É o Steve Jobs quando entendeu lá atrás que o computador podia ser usado por pessoas físicas em casa, por exemplo.
Aqui a gente vai ver um pouco os tipos de sistemas de informações, né, gente? O que é um sistema de informação transacional que foi os primeiros a serem desenvolvidos? Ele basicamente procura ajudar na tarefa do dia a dia do funcionário, tá? Como, por exemplo, um sistema de fluxo de caixa, um sistema de gestão de estoque, tá? Um sistema de organização, por exemplo, de uma unidade de trabalho, tá? Então, tudo aquilo que a gente usa na parte operacional de uma empresa, a gente classifica como sistema de informação transacional. Por exemplo, quando você vem na faculdade fazer a sua matrícula, se você fez a matrícula presencial, por exemplo, ou mesmo se você faz online, mas quem recebe aquelas informações, ele está alimentando o sistema, onde vai gerar o teu número de matrícula, vinculado ao teu CPF, ao teu nome, com o teu endereço, os teus dados lá, e a partir dali você passa a ser um estudante regular da organização, no caso de vocês da Uniriter, né? Eu estou na Fadergs, que é da mesma mantenedora Ânima, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de sistema informacional, de informação transacional, como eu falei para vocês, né? Controle de estoque, folha de pagamento, cálculo de custo, vendas, são sistemas usados de maneira operacional. Sistema de informação gerencial, então, gente, é quando você tem um sistema de informação que ele permite a tomada de decisão, muitas vezes compilando aqueles dados que tem nos sistemas de informações transacionais, né? E aí tu pega aquela informação do operacional, compila ela de forma que auxilia a tomada de decisão, a gestão estratégica e sobe para o nível mais alto da organização para que ela tome decisões linkando a empresa com o mercado, né, gente? Segundo a tela que eu coloquei aqui para vocês, um gerente, como eu estava falando antes, o gerente, o principal papel dele é se comunicar, e aqui está a prova disso, ó. Lembrando que essa aqui é a aula 11, tá, gente? Eu estou na lâmina 12 agora, então para quem quiser acompanhar de casa o que está escrito aqui, porque talvez não esteja muito claro aí no vídeo, em geral, o tempo de um gerente está subdividido desta forma: 50% em reuniões planejadas. O que é uma reunião? Comunicação. 25% em reuniões não planejadas, ou seja, comunicação também, só que informal, ou seja, 3/4 do tempo do cara é se comunicando. 10% de ligação telefônica. O que é ligação telefônica? Comunicação. 5% em trabalho burocrático e 10% em análises. Ou seja, 15% na comunicação, sendo que trabalho burocrático é uma comunicação, né? Não deixa de ser, você está organizando a empresa. E a análise, ela depende de comunicação, depende da informação. Ou seja, eu estou em 85% no mínimo do meu tempo enquanto gestor me comunicando. As minhas análises são em cima de informações que foram comunicadas a mim de alguma forma. A minha tomada de decisão é amparada nisso. Ah, mas eu trabalho por instinto, tá? Mas o teu instinto está amparado em comunicações que tu tem desde que tu nasceu. E que formaram o teu instinto, porque formaram o teu ser, formaram o teu caráter. Então, basicamente, um SIG é projetado para que o gestor possa tomar decisões que podem ser certas ou não, isso é outro ponto, mas que a tomada de decisão ela seja amparada em informações claras, informações seguras, confiáveis, que permitam que ele possa, se não for tomar a melhor decisão, mas pelo menos ter elementos para tal. Se ele não tomou, aí o problema é dele, mas a informação está lá. Então, o que a gente tem aqui, né, gente? A fonte da informação